Quem sabe aí, pessoal, por que que a tartaruga ninja cada uma usa uma arma específica? Hã? E aí vem a pergunta aí, Leandro Júnior, qual é a sua habilidade? É por isso, porque cada um tem uma habilidade específica. Um é mais calmo. O que usa a espada é o cara mais concentrado, né? Segundo Ednardo, quem usa uma espada é uma arma muito letal, então você tem que estar muito concentrado. Os mais desastrados usam a arma menor para o dano ser. Para falar. Atenção, cultura inútil. Fala, Ednardo. Pessoal, bom dia para todo mundo. Estava passando para eles aqui não é uma cultura inútil, né? É uma curiosidade. Quando foram criar as Tartarugas Ninjas e criar os personagens, eles pegaram cada arma de cada personagem, ela equilibra a personalidade deles. Então, a gente tem a espada, a gente tem o bastão, a gente tem o nunchaku e tem aqueles espinhozinhos, né? As adagas sai, que parece um garfinho. E cada uma foi dada para um personagem, né? Para uma tartaruga ninja de acordo com a personalidade dele. Então, o Leonardo, ele é o cara mais calmo que tem. Então, como ele é uma pessoa que dificilmente ele vai se estressar, ele vai perder o controle, ele recebeu o direito de usar a arma mais letal, né? Que é uma espada, que ela consegue cortar. É a única arma de corte que tem lá. O Donatello, ele é a pessoa mais inteligente. Dos quatro, ele é o mais inteligente das tartarugas ninja. Então, ele usa a arma mais limitada que tem, que é o bastão. Porque, assim, como ele é muito criativo, inteligente logo é criativo, ele consegue fazer mais coisa com bastão. O Michelangelo é o cara mais desastrado que tem. Quem assistiu o desenho sabe que ele ficava fazendo piada, caía, ficava só comendo pizza. Então, ele usa a arma mais complexa das quatro, que é justamente o Nunchaku. E o Rafael, que é o mais forte que tem, ele usa a arma de defesa, que são as adagas sais. A adaga sais, dentro dessa cultura de arte marcial, ela é uma arma de defesa, para você se defender de espada, ela não é uma arma de ataque. Então, como ele é muito forte, se eu pegasse uma espada, por exemplo, e desse para esse cara, ele ia fazer um estrago assim por diante. Então, só para vocês saberem, cada arma que é dada para as tartarugas ninja, ela foi dada para equilibrar a personalidade deles. Entendeu? E é isso. É Fica aí isso para aí. vocês. O Mundo mundo Geek geek realiza realiza também é também é geek, geek. gente. Começar o dia animado, né? Então, qual que é a sua habilidade aí? Qual arma você vai usar essa semana para arrebentar? Equilibrada aí, hein? A arma de ataque, a arma de defesa? Bora lá. Então, gente, não tendo nada a ver, mas tendo tudo a ver, cultura Borel, inútil. Oi. só para falar, a minha arma aqui da Sacred é aprovar creche, tá? Isso aí. Aproveitando, aproveitando então que o Gabriel já entrou, Gabriel Abrão, da SA Cred, nosso parceiro aqui, primeiro CCA que a gente cadastrou em Goiânia quando a gente chegou aqui, então está com a gente aí há quase 4 anos. Então, obrigado, Gabriel. E o Gabriel vai trazer essas informações bem bacanas aí. Presta o microfone. Então, o que que acontece? O Gabriel, ele é um cara muito especializado e nós aproveitamos essa questão agora do imposto de renda para trazer algumas informações para você. E também do crédito, né? O Gabriel tem muita experiência, né? O pai dele, o Sérgio, que conheço há muito tempo. Então, é um parceiraço nosso aqui. E eu tenho que falar, ó, é o queridinho do nosso crédito. A Natália adora o Gabriel e a SA Crédito porque eles entregam os processos para nós redondo, né? Ele realmente, quando fala, vamos assinar, os processos estão prontos. Nós estamos agora, né, Gabriel, assinando aí Life 2, módulo 3, então estamos na correria. Então vai lá, Gabriel, a gente depois abre para pergunta, mas se vocês quiserem, levanta a mão, coloca no chat o que você quer saber. Gabriel está com a palavra, obrigado por aceitar o nosso convite aí. E os gestores nossos também quiserem fazer interseções aí para perguntar alguma coisa. No final a gente abre alguns minutos, mas pode colocando no chat, a gente já vai passando aqui para o Gabriel. Bora lá! Bom dia para todo mundo. Agradeço Borella, ao Douglas pelo convite aí, da gente poder estar batendo um papo, conversando, né? A Borella já citou em outros treinamentos que a gente fez lá, que a maior arma para o corretor, para qualquer um, né, na sua especialidade que for, é o conhecimento, né? Então, quanto mais a gente souber de financiamento, quanto mais a gente souber de venda, quanto mais a gente souber do produto que está sendo comercializado, mais fácil, né? Mais sorte a gente vai tendo, né? O pessoal diz que cada vez que eu trabalho mais sorte eu vou tendo. Então, nosso intuito aqui justamente é auxiliar vocês
a tirar dúvidas. A gente sabe que sempre surgem dúvidas de financiamento lá, mas a gente está num período muito importante agora, que é um período do imposto de renda. Então, é muito cliente que antes não conseguiu comprar porque a renda não permitiu, porque era autônomo, alguma coisa. Então, está no momento agora de a gente trazer esse cliente para voltar a conversar com os clientes, cliente novo que aparecer, a gente conseguir captar formas de conseguir aprovar o crédito. Nosso intuito aqui da SA Cred é aprovar crédito para vocês poderem finalizar a venda dentro das condições que são negociadas aí. Então, a gente vem aqui para agregar nesse quesito, tá? Então, gente, em relação à questão do período que a gente está. Hoje a gente está no período de imposto de renda, tá? Então, ele é algo que vai facilitar o cliente, principalmente o cliente autônomo, a adquirir o imóvel, porque a Caixa ela tem algumas travas de análise. Então, a primeira trava de análise é a análise informal. Então, não sei quem já passou aí, quem já teve dificuldade de ter um cliente lá, um cliente ele é bom, um cliente ele tem renda, ele demonstra ter renda, mas ele não tem a renda formalizada. E aí você precisa ali de uma renda de 3 e pouco, 4 e pouco, 5 mil, para que esse cliente possa adquirir o imóvel. Só que, por ele não ter formalizado, acaba que a Caixa ela não aprova o crédito. O porquê? Deixa eu já iniciar explicando a questão da renda informal para vocês entenderem. Hoje, a Caixa ela tem uma trava de 2.550. Por quê? Ela considera que, acima disso, se torna obrigatório o cliente a declarar imposto de renda. Como a Caixa é um banco público, ela preza por essa questão da declaração. Então, acima disso, o cliente ele teria que ter formalizado dentro das regras da Receita Federal. Então, a Caixa ela põe uma trava ali de 2.550 por CPF. Ou seja, se o cliente ganha 10 mil reais, eu posso cadastrar ele 10 mil reais, eu posso avaliar ele como 10 mil reais, só que eu não vou aprovar o crédito como se fosse uma renda de 10 mil. Eu vou aprovar o crédito como se fosse uma renda de 2.550. E aí, muitas vezes, o imóvel que você está comercializando, o perfil de imóvel que você está comercializando, ele é para um perfil de renda maior. E acaba que esse cliente ele fica limitado. Ou ele vai ter que agregar com uma outra pessoa, ou ele vai ter que formalizar imposto de renda, que começou a partir de segunda-feira. Então, isso vai beneficiar esse cliente que não conseguiu crédito há um tempo atrás, para que ele formalize a renda dele e agora ele consiga aprovar, porque a partir do momento que ele formalizou a renda, a Caixa considera para análise aquela renda que foi formalizada. Então, vamos lá, ele formalizou 10 mil reais, agora a Caixa vai analisar para aprovar um crédito em cima de uma renda de 10 mil reais, em vez de aprovar um crédito em cima de uma renda de 2.550, que era a renda informal. Então, a questão do imposto de renda, ele beneficia justamente nesse quesito, da gente aumentar o crédito do cliente para a compra do imóvel, tá? Então, essa o principal cenário hoje que a gente tem é justamente essa possibilidade da declaração, tá? Só que, só que o imposto de renda, ele também tem algumas regras que a Caixa aceita o imposto de renda ou não. Quais são a regra principal? O cliente ele tem que estar dentro da regra de obrigatoriedade. Então, não é declarar de qualquer jeito. O cliente ele tem que declarar no mínimo a renda que a Receita exige de declaração. Hoje, para vocês terem noção, na regra atual, na parte tributável, a Receita pede R$ 33.888, que daria algo em torno de R$ 2.824 por mês, tá? Tributável. Então, o cliente que declarar uma renda acima dessa mensal, ele vai estar dentro da regra da obrigatoriedade e aí sim o documento ele passa a ser aceito para a gente poder utilizar. Então, tem que ser sempre analisado como foi feita essa declaração. Se ela foi feita acima. Normalmente gerou imposto, normalmente o cliente ele está dentro da obrigatoriedade, porque acima disso ele começa a ser tributável pela Receita Federal. Para a questão do microempreendedor, cliente que é microempreendedor, a gente também tem essa obrigatoriedade da declaração. O microempreendedor, ele não é documento aceito como formalização de renda. Então, quem é MEI, ele entra como autônomo, mesmo tendo o imposto de renda PJ, mesmo tendo o certificado de MEI.
lá, ele tem que declarar imposto de renda pessoa física para que o documento ele possa ser aceito, tá? Para que a gente possa avaliar o crédito dele na condição necessária para aprovação. Qual que é a questão do microempreendedor? Vamos supor que eu preciso declarar R$ 5.000 de renda para o microempreendedor. O que a gente faz para o cliente pagar menos imposto? Ele tem duas opções. Ele pode declarar o tributável, que é onde vai ter tributo gerado, e o não tributável, que é onde não vai gerar imposto para ele, porque ele já está pagando aqueles 50 e poucos reais do microempreendedor, então aquilo já vai gerar o imposto necessário para ele pagar. O tributável, ele tem que declarar no mínimo R$ 2.824. Então, ele vai declarar esse daqui. Como ele precisa declarar, vamos por 5 mil, a diferença que deu para 5 mil, que seria 2.136, ele declara no não tributável, porque a gente começa a utilizar essas duas rendas para análise. Então, eu consigo analisar uma renda de 2.824, que vai gerar um imposto mínimo para ele, e eu consigo agregar com uma outra renda de 2.176, que não vai gerar imposto. Então, eu consigo beneficiar o cliente a não pagar um imposto tão alto e gerar uma renda de R$ 5.000 para ele fazer, tá? Então, a gente consegue fazer essa questão, a gente orienta o cliente a fazer dessa forma para evitar que ele pague, porque ele precisa cumprir uma das regras mínimas da obrigatoriedade. A principal é a tributável, que seria R$ 2.824 ao mês, tá? Então, a gente sempre orienta o cliente a fazer essa diferenciação para poder ele ter menos custos na hora de pagar a Receita Federal. É, Outra questão também que é importante saber, apenas o imposto de renda ele não vai aprovar crédito gerencialmente. Por quê? A gente tem duas análises de crédito que são feitas. É a análise sistema, que é basicamente documento. Então, eu vou pegar o documento que vocês mandaram, vou cadastrar esses documentos, vou ver se eles estão dentro da norma que a Caixa exige e vou avaliar o crédito. Então, a Caixa ela vai avaliar as informações que eu coloquei. A segunda análise é a análise gerencial, ou seja, o gerente ele vai olhar aquela renda e vai falar: será que essa renda existe? Será que está sendo fraudado? Será que não está sendo fraudado? Então, o gerente ele vai analisar dessa forma. O imposto de renda, ele pode ser feito basicamente de qualquer maneira. O cliente ele vai lá, declara a renda que ele fala que tem, e aí se isso vai dar problema para ele na receita posteriormente ou não, aí é uma questão que fica a cargo da Receita Federal. Mas ele pode declarar qualquer tipo de informação que ele quiser, tá? Até mesmo informações inverídicas. Então, a função gerencial é justamente verificar essa veracidade de informação. Então, não adianta nada a gente colocar uma renda lá de R$ 5.000 para um cliente que ele ganha 2, para um cliente que ganha 3. Por quê? O gerente ele vai analisar isso, ele vai solicitar documentações complementares que comprovem essa renda de 5 mil, se realmente comprova que ele ganha R$ 5.000, para poder autorizar o crédito e aí autorizar a assinatura junto à Caixa. Então, se ele não conseguir comprovar isso, se ele não tiver embasamento, se ele não tiver documentação, o gerente ele tem poder para negar esse crédito. E aí, negando o crédito, ocorre um distrato, ocorre algo ruim, né? O cliente ele fica chateado, o cliente ele vai reclamar do correspondente, reclamar do corretor, reclamar da consultora, então gera toda uma imagem negativa. Então a gente lá tem sempre essa questão de sempre analisar a existência, o embasamento da renda ou não, principalmente através de movimentação bancária. Então o cliente lá fala que ganha 5 mil, a gente vai pedir documentação extra, vai pedir se ele tem movimentação, se ele tem a certificado do mês, se ele tem Instagram, se ele tem nota fiscal, o que ele tiver. Então, essa comprovação, ela é de acordo com cada cliente. Então, cada cliente vai conseguir comprovar de uma forma, sendo preferencialmente a movimentação bancária, tá? Então, não adianta nada a gente declarar de qualquer maneira e lá na frente o cliente não conseguir comprovar a existência disso. Então, a gente vai ter gerado uma expectativa que não vai se cumprir, tá? Então, sempre é importante, além da declaração de imposto de renda, o cliente comprovar a existência de alguma documentação extra aí, que comprova essa renda, ok? Alguém com alguma dúvida sobre alguma coisa?
Vale ressaltar, pessoal, aproveitando o gancho aí, que tem que tomar muito cuidado na hora de orientar o cliente a declarar uma renda e não só por ele não ter como comprovar. Vamos supor que consiga, passe e assine. Mas se o cliente não tiver de fato aquela renda, ele vai estar comprometido com a parcela do financiamento que às vezes ele não consegue pagar. Então tem que dar uma orientação, tem que dar uma consultoria de verdade, entender a realidade do cliente, a necessidade dele, porque depois ele não conseguir pagar, aí gera outro problema muito grande, né? Então tem que tomar cuidado. Algum tipo, tem uns clientes que de fato talvez não consiga comprovar e ele realmente tem essa renda. Geralmente é feirante, né, Gabriel? Às vezes aquele cara que Uhum. trabalha ali na feira, ele recebe, ainda recebe muito em dinheiro, né? Ou tem várias maquininhas que vai recebendo em nome de outras pessoas. Mas tem cliente que ele está preocupado em comprar um imóvel que talvez ele não consiga, o corretor está preocupado em vender e não entendeu a realidade, só falou para o cliente pôr uma renda lá para aprovar o crédito. Depois o cara não consegue pagar a prestação, aí perde tudo, né? Essa questão da questão da renda, ela é bastante importante, na verdade, o perfil do cliente, né? Saber se o cliente tem um perfil, se ele realmente, porque assim, ele vai ter a prestação da Caixa, durante a obra é uma prestação que vão crescendo, né, de acordo com a evolução, e ele vai ter a prestação provavelmente da entrada com a construtora. Então ele vai ter dois pagamentos ali, além do aluguel, se ele morar, então ele vai ter custos mais elevados. Para um cliente que talvez, o cliente ele ganha dois, vamos colocar que ele ganha quatro para ele comprar aqui, esse cliente ele vai gerar, ele não vai conseguir pagar, ele vai gerar uma expectativa ruim. Então, assim, a questão de indicação, dependendo, você perdeu uma indicação de outros clientes por causa dessa expectativa ruim que foi gerada. O cliente talvez vai perder o imóvel, porque se ele não pagar o imóvel, vai ser retomado pelo banco. A inadimplência bancária, ela afeta todos os outros cenários de análise. Então, Gabriel, está reprovando muito cliente, Gabriel, está condicionando muito cliente. Isso ocorre porque economia, inadimplência alta, muita retomada de imóvel. Então, um cliente que deve o banco tem que tomar o bem, ou o banco tem que negociar alguma dívida, ele gera para a cadeia toda algo ruim, que dependendo da caixa vai começar a ficar mais burocrática, vai começar a travar mais processo, não vai aprovar mais tanta coisa. Um cara que aprovava 190 hoje vai aprovar 170, então ele vai ter que dar uma entrada maior. Então, isso tudo vai gerando uma dificuldade na cadeia como um todo. Então, acaba assim, eu vou pensar no hoje, vou vender hoje. A nossa vida é isso. Eu trabalho há 12 anos nesse mercado. Então, eu não penso em sair desse mercado. Então, eu tenho que prezar por ele para que daqui 2, 3, 4 anos a gente consiga ainda ter esse volume de aprovação e esse volume de análise. Eu não posso quebrar, fazer tudo agora para daqui a um ano o banco falar, ó, na diferença está 10%, não vou emprestar mais, eu só vou emprestar 50% do valor. A gente não pode ter esse cenário, então a gente tem que tratar, zelar pelas análises também, justamente para isso. É. Vamos lá, Gabriel, deixa eu ler aqui algumas perguntas aqui. A Jéssica. Bom dia. O cliente declara como pessoa jurídica como MEI. Essa declaração já serve ou tem que declarar pessoa física? Então, o MEI, ele não serve como documento para análise de crédito. Aí vamos separar a questão da documentação. A gente tem aquela documentação para comprovar que a renda existe, que é o que a gente chama de embasamento. Então, lá, se eu declarei que eu ganho 5 mil, eu preciso, principalmente o autônomo, eu preciso ter documentos que comprovem que eu ganho 5 mil. Não é apenas a minha palavra que vai servir. Então, o certificado do MEI serve, a declaração PJ, que é o das MEI, que a gente chama, serve, a movimentação principalmente serve, além de Instagram, certificado, tudo que o cliente puder levar para fazer, igual feirante. Normalmente, feirante ele tem uma carteirinha de feirante, alguns têm, para poder trabalhar em certas feiras. Ele tem uma foto, ele consegue tirar foto dele da barraca dele. Ele mostra, ó, eu trabalho segunda-feira aqui, terça-feira ali, quarta-feira ali. Ele sabe falar disso, ele sabe, se alguém perguntar, ele sabe informar como é que ocorre a vida dele. Então, isso são documentos de embasamento. Agora, documentos de análise de crédito para aprovar crédito no banco, o MEI ele não serve. Então, ou ele é autônomo, sendo travado em 250, igual a gente conversou,
ou ele declara a declaração de pessoa física. E aí ele consegue declarar ou com tudo pessoa física, ou parte pessoa física, parte pessoa jurídica. Aí a gente faz aquela jogadinha para tentar pagar menos imposto para o cliente, mas ele tem que declarar a pessoa física caso ele queira um crédito de um valor maior por causa da renda obrigatória ser maior. Tá? Perfeito. O Marcelo perguntou, mas você acabou já respondendo aí. O Marcelo perguntou, com a declaração de 5 mil tributar, vai precisar comprovar. Pelo que eu entendi, Marcelo, qualquer declaração que você fizer tributável acima do limite vai precisar comprovar de qualquer forma. Isso, a gente fala assim, qualquer renda diferente de contra-cheque, porque assim, um contra-cheque, a Caixa ela consegue olhar a base do FGTS para ver se aquele contra-cheque é verídico, e se for servidor público, tem os meios de consultar a veracidade do documento. Tirando esses documentos, autônomo, imposto de renda, Prolabore, tudo isso a gente necessita de mais documentação. Apenas o documento ele não serve. O contra-cheque de vínculo empregatício do servidor público, a gente tem outros meios de consultar. Então, somente eles já nos bastam. Agora, tirando isso, qualquer declaração de renda informal ou formalizada no imposto de renda, é necessário ter a comprovação de outros documentos para poder dar veracidade na existência da renda. Não. Ó, tem uma pergunta aqui. A retificação do imposto influencia no financiamento? Então, essa questão que a gente sempre reforça é justamente isso. O gerente ele tem poder para poder negar crédito. Então, se o cliente está sendo inventado uma renda, sendo feita alguma coisa que não é realmente a renda do cliente, existe o risco dessa renda negada. Até mesmo se o cliente ele tiver a movimentação lá, tá ok, tem a movimentação, mas alguém está movimentando a conta por ele, ou ele recebe por alguém alguma coisa, o gerente ele tem poder de entrevistar. A gente já teve casos de que o cliente tem a movimentação, tinha tudo, mas na hora que ele sentou na frente do gerente, ele falou: eu vendo roupa. O gerente é, fa fa fabricar tentar colocar uma renda a mais, talvez não exista, existe um risco desse processo não dar certo. Então, sempre é bom deixar ciente se é o cliente, se ele pode complementar com outra pessoa, dependendo. O cliente não quer declarar imposto de renda, mas se tiver duas pessoas, somente renda informal, dependendo, já dá. R$ 2.000 cada um, uma renda de quatro, então daí já resolve. Então, é sempre bom você identificar o perfil do seu cliente e o perfil do imóvel que você está vendendo, tá? O que a gente sempre orienta em treinamento? É, o imóvel que você vai comercializar, sempre verifica qual que é a renda, qual que é o perfil do cliente para aquele imóvel. Eu estou vendendo imóvel de 255 mil, eu preciso aprovar no mínimo 180 mil para fechar uma venda. Qual que é a renda que vai me permitir fazer isso? É uma renda de 3,5? É uma renda de 4? É uma renda de 2? Então, você vai olhar isso. Por quê? Vira e mexe, a gente tem no mercado aí, o pessoal manda: Gabriel, a renda do cliente é 2.500, eu preciso aprovar R$ 200.000 para ele. Não aprova. A renda dele não aprova esse valor. Então, ele não é o perfil para isso. Então, não adianta a gente analisar esse cliente, não adianta a gente ficar lá um dia, 2, 3 dias batendo cabeça, porque não é perfil para isso. A gente tem que entender que tem cliente que é perfil para imóvel, tem cliente que não é. A questão tem que saber isso antes do atendimento, para na hora que você atender, você já poder ver qual que é a renda daquele cliente e tentar descobrir se existe outro meio de você conseguir atendê-lo, ou formalizando uma parte da renda ou colocando uma outra pessoa no processo. Deixa eu ver se alguém perguntou mais aqui. Onde? Por que não manda lá? Peraí. Mas não é sobre imposto de renda, mas é um Não tem questionamento problema. sobre o nome limpo, né? O que Uhum. que aquela questão do Bacen, provavelmente, o que que está acontecendo? Tem algum tipo de solução para o registrato? Tem a solução.
A questão do registrato, normalmente ele devolve para a gente com duas informações, né? Ou dívida vencida ou dívida em prejuízo. Tendo essa devolutiva, é, o cliente ele precisa tirar o relatório do registrado, o cliente ou o participante, a gente não consegue de imediato saber se são dois participantes quem que tem o problema, então a gente orienta o cliente a entrar lá no registrado, tirar o relatório para descobrir quem tem o problema. Descobrir onde é o problema, lá no relatório vai falar qual que é a instituição bancária que está com a dívida. O cliente ele tem que entrar em contato com a instituição bancária e quitar essa dívida com ele. Então ele vai lá, vamos supor, Nubank. Vai lá no Nubank, ó, tô devendo R$ 1.000, vou lá, pago R$ 1.000. O que a gente tem conseguido fazer para adiantar? Pagou a dívida, me manda o boleto, me manda o comprovante de pagamento e eu preciso de uma declaração da instituição bancária dizendo que aquela dívida não existe mais, que ele não tem mais dívida nenhuma com o banco, com a instituição. Com isso, eu mando para a Caixa, informo a Caixa que já foi regularizada e peço a abertura de um comitê interno. O que seria esse comitê? A Caixa vai lá e vai atualizar o sistema dela, dizendo que aquela dívida que travou o processo não existe mais. Fazendo essa atualização, eu reavalio novamente para poder fazer para poder tentar aprovar o crédito para o cliente. Então, a gente consegue fazer isso. Se o cliente não conseguir a declaração da instituição bancária, a gente tem que esperar sair do registrado a informação da dívida para abrir esse comitê para poder fazer a atualização, para poder fazer a nova análise. Então, solução tem, dependendo, não é tão rápida, mas existe a solução. A primeira parte, o cliente ele tem que quitar a dívida. Se ele não correr atrás, não fizer a quitação, aí não tem o que a gente fazer mesmo. O banco já está travando por causa disso, tá? A mesma questão se a dívida for com a Caixa. Entendeu lá, pendência interna, o cliente tem alguma coisa a pagar para o banco, pagou o banco, manda o boleto e o comprovante para a gente manda para o banco e faz a abertura da demanda para baixa da pendência. Baixou a pendência, a gente analisa o crédito novamente. Pessoal, essa dívida registrada aí, prejuízo, para quem não sabe ou não lembra, é aquela famosa dívida assim, por exemplo, você está devendo um cartão de crédito, por exemplo, né? Está devendo lá R$ 4.000 e o Nubank te oferece para quitar essa dívida por 1.000. Você vai lá, paga R$ 1.000 e está feliz, né? Acha que resolveu. Só que aí o Nubank informa o Bacen que você deu um prejuízo nele de R$ 3.000. E essa dívida entra lá pro registro de dívidas que você deu um prejuízo no banco e isso te trava muito, né? É muito difícil conseguir resolver. É igual o Gabriel falou, você vai resolver na hora, na hora que você fazer a quitação integral do que devia. Isso daí é igual na Caixa lá. Igual o Douglas falou, se eu devia 1.000, paguei 500, eu dei prejuízo de 500 para o banco. Então o banco vai falar, a dívida comigo está encerrada, mas você tem um histórico negativo aqui e tem um apontamento lá no Banco Central. A Caixa vai lá e vai ver, ó, por você ter esse apontamento, eu não vou te emprestar, porque seu histórico não é bom. Aí você tem que ir lá resolver essa pendência que você deixou para trás para que a gente possa fazer uma nova análise. Aí a gente precisa desses documentos para poder fazer atualizações mais rápidas. Se o cliente não conseguir, a gente consegue fazer essa atualização, só que demora mais, porque tem que aparecer no registrado que a dívida foi regularizada. Normalmente o registrado ele atualiza uma vez no mês. Então, se eu pagar agora, provavelmente eu só vou ter esse registrado atualizado daqui a um mês, que normalmente o Bacen atualiza lá entre o dia 15 e o dia 20 de cada mês. Então, só no mês que vem que eu vou ter essa atualização para eu poder mandar para o banco atualizar, para eu poder avaliar. Então, normalmente demora, vamos por um mês e meio, para a gente poder resolver isso. Dá para resolver? Dá, mas é mais devagar. Agora, se ele conseguir essa documentação, eu já consegui de outros processos da baixa antecipada somente com a declaração e os comprovantes de pagamento. Beleza. A Márcia fez um questionamento aqui, deixa eu ver se eu consigo interpretar. Pelo que eu entendi, o cliente trabalha na oficina do pai dele, deposita todo mês 3.500 para o menino. Ele declarou imposto de renda. É possível dar certo explicando na entrevista por que eu deposito todo mês desse valor?
Eu acho que eu entendi. É é, porque o depósito é feito pelo pai. Então, aí fica aí, que ela quer que seja. Será que é renda? Será que é as mesadas? Será que é ajuda? Então, assim, essa questão não é problema se a pessoa trabalhar com pai. Claro que isso gera uma dúvida extra no gerente. Aí, será que realmente é renda? Ou será que o pai está colocando lá só para falar que o menino tem renda para financiar no nome dele lá? Então, a gente precisa ter, o cliente ele precisa ter essa questão de conseguir convencer gerencialmente, igual eu falei. Ter a movimentação é uma coisa importante, precisa ter, mas se o cliente não souber na hora da entrevista, se for necessário, explicar para o gerente que aquela renda realmente é dele, não é alguém colocando lá só para ele fazer, é outra coisa. Então, esse cliente, eu trabalho com o pai, meu pai deposita, ele que me paga, essas coisas tudo. Se ele souber explicar lá, não, o pessoal vai perguntar, você faz o quê? Mexe com mecânica, como é que funciona, isso aqui, tudo, ele souber explicar, normalmente na entrevista isso se resolve. Igual hoje eu trabalho com meu pai. É claro que hoje a remuneração minha vem da empresa, mas no começo, quando eu comecei, quem pagava era meu pai, mas eu trabalhava com ele, o pessoal sabia que eu trabalhava com ele, eu tinha como demonstrar isso. Então, isso não é problema. Gera uma desconfiança, mas se o cliente souber explicar e souber comprovar, não é impeditivo fazer esse tipo de questão, não. só um comentário. Eu já vi isso acontecer, até mesmo contratação. Dessa forma aí que ela falou, é questão de autônomo, né? Mas eu já vi Uhum. pai ter empresa e contratar o filho, né? Contra-cheque, carteira, tudo bonitinho. E eu já vi o gerente negar por causa disso, por desconfiar que fez esse, essa estratégia de contratar filho e tal, só É, para ter um crédito aprovado. aí isso é parte mais gerencial, né? Mas assim, quando é contra-cheque é um pouco mais difícil pegar, porque normalmente, se não a empresa não for o nome do pai for a empresa, é mais difícil você fazer esse vínculo, né? De que é o pai que está contratando. Mas é gerencial, mas igual eu falei, a gente sempre briga para falar, se realmente a renda não tem o porquê negar. O Brasil é feito de empresa familiar, né? Então não tem como a gente se negar todo mundo que trabalha com pai, se negar renda. Então, Justo. acaba que o cliente soubendo explicar, não há problema nenhum. A Jéssica está perguntando aqui provavelmente após o condicionamento, né? Quando a Caixa limita a prestação, mesmo depois de ter saído abaixo do Bacen, quanto tempo esperar para fazer uma nova análise? Então, a questão da baixa do Bacen é o seguinte: a Caixa ela sempre busca o Bacen defasado, ela nunca busca o último Bacen que atualizou. Então, normalmente ela busca 2 meses para trás. Então, se a gente está em março, ela está buscando entre dezembro e janeiro. A gente teve alguns casos que ainda está buscando dezembro, mas já era para buscar janeiro. Então, se janeiro tem pendência e fevereiro não tem, para a Caixa a pendência ainda existe, porque ela, por regra, ela busca 2 meses para trás. Agora, se o registrado de fevereiro já saiu sem, aí é aquilo que a gente informou. A gente abre, pega o registrado comprovando que não existe mais pendência, abre comitê, pede atualização da referência para ele buscar a última referência vigente para que a gente possa fazer análise. Terminando esse comitê, no dia seguinte a gente pode analisar. Normalmente esse comitê demora uma semana, 10 dias, depende do gerente da superintendência que tem que dar o aval. Mas ele só faz isso se a gente fizer essa abertura do comitê ou esperar 2 meses para frente, tá? Então, não, o cliente saiu registrado agora sem pendência de fevereiro. A Caixa ela não vai buscar essa referência ainda. Ou a gente faz isso manualmente, ou a gente espera abril para poder avaliar o cliente, tá? Então, depende de quando saiu o Bacen. Se for janeiro, já é para estar puxando, senão acredito que semana que vem vai estar normalizada essa parte, porque alguns estão puxando dezembro ainda. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento referente aí ou tópico onde que Ah, o caminho certo para declarar? Douglas, também só para reforçar essa questão, já que a gente falou dos prejuízos do Bacen, falar de rating também, tá, gente? Questão de rating, tá até tendo alguns casos de rating.
o rating nada mais é do que a análise de perfil que o banco tem. Então, assim, a gente fala, a gente ouve muito falar, o score do Serasa é 1.000, o score do Serasa do cliente é 800. Então, o rating é como se fosse o score do Serasa, mas cada banco tem o seu próprio rating, o próprio score para cada cliente. Então, assim, o cara é 1.000 no Serasa, mas reprovou por rating na Caixa. A Caixa ela não se baseia no score do Serasa, tá? A Caixa ela tem o seu próprio score, seu próprio rating de análise. Então, o rating ele nada mais é da questão de relacionamento. Então, tem cliente que tem relacionamento com o banco, que é aprovado, tem cliente que não tem, que não é aprovado, que é reprovado por rate, e há necessidade de se criar esse relacionamento, tá? Não quer dizer que quem nunca teve com a Caixa sempre vai ser reprovado, não. A Caixa ela analisa mercado, então ela vê como é que é o basquinho dela, como é que é o histórico dela em outros bancos, como é que é a análise dela de perfil, então o banco tem a sua própria análise para fazer. O cliente sendo reprovado por rating, qual que é a orientação? Isso serve para qualquer banco, mas como a gente está tratando de Caixa, a orientação é abrir conta na Caixa, tentar aprovar algum limite de cheque especial, algum limite de cartão, fazer um produto bancário, um seguro de vida parcelado ali, gerar uma senha Pix, o Open Finance está sendo muito comentado que ele ajuda bastante a fazer o rate, então o cliente fazer o Open Finance, que é ele abrir as informações dos outros bancos para a Caixa. Então a Caixa vai poder por acesso às informações que ele tem em outro banco, o limite que ele tem em outro banco, qual o relacionamento que ele tem em outro banco, e isso falam que tem ajudado a melhorar o rating do cliente. E o cliente, a partir do momento que ele abrir conta no banco e fizer tudo isso, ele tem que ser cliente Caixa. Ele não adianta fazer isso e movimentar Nubank, movimentar C6, movimentar Bradesco, Itaú, não adianta lá só abrir a conta. Ele tem que esquecer qualquer outro banco e ser caixa. Ele quer um dinheiro emprestado do banco, ele quer que o banco empreste ele, então ele vai ter que ser cliente banco. Então esquece qualquer outro e faz a vida financeira dele toda na caixa. Vai receber Pix? Recebe no Pix da caixa. Vai pagar conta? Paga a conta pelo aplicativo da caixa. Tem conta débito automático? Põe o débito automático na conta da caixa. A partir daquele momento que reprovou, ele vai ter que ser cliente caixa em todos os sentidos possíveis. Só dessa maneira, depois de um tempo, aí a previsão de tempo, infelizmente, a gente não tem como dar, mas só fazendo isso que ele vai melhorar essa questão para que no futuro ele consiga aprovar algum tipo de crédito. Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando aqui. Pessoal, se alguém quiser levantar a mão aí e perguntar, tá na hora, hein? A gente só tem 15 minutinhos. Ah, eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que vai valer para muito. Teve uma época que a Caixa tinha uma certa resistência para aceitar extrato bancário da própria Caixa, certo? Eu lembro muito disso. Uhum. E É passou normativo. até a normativa. Então, isso ainda está no normativo? Não, tá não. Não está Até extrato mais. poupança, na época, o estado de poupança não podia. Na verdade, Justamente. passava por cima. Alguns casos a gente fazia com poupança do mesmo jeito, mas normativamente não podia. Mas hoje caiu. Hoje, Hoje isso caiu, né? É com os é, bancos digitais, né? Acabou tendo que abrir isso aí, né? normativamente, ano passado, né, tinha que ter até limite de cheque especial. Tinha que É, ter. Aí, como os bancos digitais não, acho que não, o banco digital não libera limite de cheque especial, é, isso daí caiu por terra. E hoje tem que ter alguma movimentação em algum lugar. A gente precisa é, comprovar em algum lugar. Na Caixa, melhor ainda, que é mais fácil de ver e já existe o justamente. histórico, já existe o histórico. Mas se for em outro banco, não há problema nenhum, não. Não é impeditivo. Pessoal, para quem tem cliente aí que vai fazer a declaração de imposto de renda, então, assim, é extrato bancário de todas as contas que ele movimenta. Bancos digitais, até Mercado Pago, tem uma forma de tirar. Tem alguns bancos que só tiram o extrato através do computador. A maioria hoje Uhum. tira pelo celular, mas tem uns que tira pelo computador. Conta de consumo, eu acho que ainda é válido ainda, né, Gabriel? Ajuda, não é o principal. Ainda Fatura de mais que normalmente cartão. conta de consumo costuma ser baixo, né? Então, o cara para 4 Uhum. mil para falar que paga uma conta de R$ 50, não faz muito, não justifica, não consegue comprovar. Mas fatura de cartão ajuda. É igual eu falei, tem que entender a profissão do cliente. Tá, o Uhum. cliente é cabeleireiro. Tá, normalmente fez algum curso de cabelo, algum curso de manicure, algum curso de unha.
O cara fez curso lá, o cara tem certificado, autorização para ser feirante, o cara tem certificado fez um treinamento de alguma coisa. Isso tudo ajuda para comprovar que ele trabalha naquela profissão. Ele tem um cartão de visita que ele entrega, tira a foto do cartão de visita. Ele tem um Instagram, manda o link do Instagram. Então, tudo isso corrobora para justificar. Por quê? A renda informal autônoma, eu tenho que convencer o gerente que esse cara trabalha naquilo e ganha aquilo. O como eu vou convencer ele vai depender de toda a documentação que eu puder pegar para convencê-lo. Então, se eu puder pegar isso, se eu pegar certificado, eu pego. O movimentação é o principal, né? Porque o cara tem que mostrar que a renda entra na conta dele. Mas o que mais eu conseguir é melhor. E aí vai variar de profissão para profissão, tá? Perfeito. Então, e lembrando, para não confundir, né? É bom. O cliente fez a declaração e pode ser que o correspondente não exija esse embasamento agora. Em alguns casos eu já vi não exigir, mas aprovou e rodou, gente, tem que ficar preocupado porque se o cliente não tiver para embasar isso, ele pode ser negado na hora de assinar o contrato. Então tem que de É, fato fazer se o cliente comprova. a gente, aqui, pelo menos na Extracred, a gente sempre orienta o pessoal a analisar o embasamento, justamente para a gente não ter esse tipo de problema na assinatura do contrato. Deu distrato, aí por causa do distrato a gente não consegue assinar a demanda mínima, ou o cliente vai dar algum problema. Então a gente sempre olha antes, justamente para ter esse embasamento para o cliente. Então a gente sempre orienta. Cara, o que puder mandar de informação para a gente, por escrito, alguma coisa, é sempre bem-vindo. Você mandar, igual essa cliente, o pessoal mandou aqui, se não me engano foi a Jéssica, a Márcia, desculpa, a Márcia mandou, o cliente recebe do pai, mas porque ele trabalha com o pai. Se eu não souber essa informação, eu já vou fazer uma primeira devolutiva perguntando por que que o pai deposita esse dinheiro para ele. E eu vou atrasar a análise do processo. E aí vocês vão devolver, porque ele trabalha com o pai. Se isso já vier de imediato, a primeira coisa que eu vou ler, o cliente trabalha com o pai que paga ele. Na hora que eu vou ver o extrato, o pai paga ele, beleza, paga certinho 3.500 do mês, beleza. Para mim está validado, e aí agora a questão gerencial a gente poder discutir isso. Se eu não souber disso, dependendo, eu vou negar perguntando alguma coisa, até vocês me responderem, já foi 1, 2 dias para eu poder analisar o crédito. Então a gente sempre fala, o que vocês puderem já subir de informação para a gente, já ajuda bastante, principalmente tratando de renda informal, tá? Porque renda informal não sou eu que falei com o cliente, eu não tenho acesso a esse cliente, pelo menos até a assinatura de formulário. Então o acesso que eu tenho é com vocês. Então a informação que vier de vocês é a informação que eu vou me basear para fazer aquela análise. Então a informação vindo de uma maneira mais assertiva e mais detalhada, mais fácil eu consigo fazer essa análise, tá? Só para poder avisar, eu mandei no chat os principais pontos de obrigatoriedade do imposto de renda, tá? O cliente ele tem que cumprir um desses pontos, tá? Ele tem que declarar no imposto de renda pelo menos um desses itens acima desses valores, para o documento ser aceito, tá? E aí a renda que for necessária, vocês multiplicam por 12 e fazem a declaração em algum desses campos aí acima desse limite. Perfeito. Ó, o Leandro está perguntando aqui como calcular o quanto o cliente vai pagar para a Receita. Leandro, essa parte eu já não sei te informar certinho, tá? Realmente essa parte é mais interno, um contador ou no próprio sistema da Receita. Se não me engano, Contador, né? ele consegue fazer o rascunho. No rascunho eu acho que talvez saia já o valor para ele, antes dele declarar. Se vocês tiverem dúvida se está certo ou não o imposto de renda, se está dentro da obrigatoriedade, podem mandar para a gente lá na Extracred, a gente olha o rascunho, se tiver certo a gente dá ok e aí vocês finalizam, porque a gente só pode avaliar depois que finalizar o documento. Tá? Pessoal, importante o Gabriel ter dito isso. Então, assim, antes do cliente finalizar a declaração, o contador pode fazer só o rascunho. Ele vai salvar o rascunho, vai mandar para você para ver se está tudo certo. Aí depois que a gente verificou que está certo, aí o cliente finaliza a declaração. Isso para não ter que retificar, tá? Então, se o cliente ou você tiver com dúvida, o contador manda para o cliente o rascunho, a gente sobe a pasta completinha, bonitinha, o correspondente, o Gabriel vai pegar e vai falar, ó, dessa forma aí dá para aceitar. Não que ele não analisa com o rascunho, ele vai dar um ok que está certo,
Agora manda um imposto aí para a gente finalizado Fazer o crédito. que a gente faz o crédito. Então dá para ser feito isso para não errar na declaração. Uhum. Beleza. Pessoal, bom, chegando aqui com 10 minutos, pode mandar as perguntas. Eu queria fazer um gancho que o Gabriel falou. Eu estou nesse mercado há 12 anos e não quero sair dele, né? Eu vou te dar mais uma razão para você não sair dele mesmo. E para nós que trabalhamos com o mercado associativo, né, com o segmento econômico. Eu tive ontem numa live, foram 4 horas aprendendo sobre incorporação, desenvolvimento imobiliário. E nós teremos aí ainda um ciclo virtuoso do mercado imobiliário de mais 8 a 10 anos. Então, até 2033, o mercado imobiliário vai estar em ascensão. A palestrante, né, uma expert como diz, PhD em desenvolvimento imobiliário, ela disse o seguinte: com Selic alta, não se lança nada para a classe média, né? Tá aí a prova, né, Gabriel? Não tem recurso para casas aí de classe média. Então é o seguinte, ou se você é desenvolvedor imobiliário, construtora, ou você lança Minha Casa Minha Vida, ou lança altíssimo padrão. Porque o meio do Hum. caminho não vai ter dinheiro. Não é que vai ter dinheiro, não vai ter renda para pagar, né? Não Então, tem crédito. não tem crédito. Vendas em alta, lançamentos, muitos lançamentos previstos para esses 10 anos. O estoque está baixo, então as construtoras vão ter aí uma melhor rentabilidade no produto. E lembrando, né, o programa Minha Casa Minha Vida são 29 bilhões de reais ainda, com recurso do FGTS, para que a gente possa ir na faixa um, na faixa um, 2 e 3 e vamos colocar muita coisa. Então, você aí, ó, que está vendo falar que o mercado está ruim, ou um construtor falar que o mercado está ruim, que ele não está conseguindo vender, porque ele tá com o produto errado no local errado. Se você lançar certo, com o produto certo, no local certo, fizer o dever de casa, vai vender rápido aí, né? Então, para você que está em dúvida, nós estamos no lugar certo. Programa Minha Casa Minha Vida, recursos do FGTS. Né? É só para complementar aí, porque o Gabriel falou, eu estou nesse mercado e vou ficar nele. Por quê? É o melhor mercado que existe hoje, o setor de maiores comissões. Então, até te dou um recado aí, ó. Se você tem um amigo, reforça a sua house, chama ele para entrar no time, para ele ganhar dinheiro, porque vender, né? Nós vamos precisar de um corpo de vendas muito grande. Lançamento para todo o Brasil, pretende lançar vários empreendimentos em todas as praças. Então, precisamos reforçar as nossas equipes de house. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem a da Tem a da Monique, a Monique, a Augusto. última Fala aqui. aí. A A declaração para o declaração para o financiamento financiamento vai vai até até junho? junho? Então, a declaração para a Receita é até 31 de maio. Depois disso, a Receita considera que é a declaração atrasada, então ela gera multa para o cliente pagar. A Caixa ela aceita a declaração feita original com 30 dias de atraso, ou seja, se a declaração da Receita termina 31 de maio, a Caixa vai aceitar a declaração original até 30 de junho. Passou de junho, não adianta declarar original. A Caixa só vai aceitar retificadora, tá? Então, retificadora a qualquer momento, desde que a original, que é a primeira declaração do ano, seja feita até 30 de junho. Então, orienta o cliente, não deixa ele enrolar, já manda fazer até 31 de maio para não pagar multa. Se ele não fizer, ele tem até 30 de junho para fazer a declaração, tá? Conversando com o Gabriel, pessoal, antes da gente entrar, e tenha muito cuidado para você não incentivar seu cliente a declarar sem que ele tenha realmente a renda, porque isso vai gerar imposto para ele, entendeu? E ele, qualquer problema, qualquer passivo que acontecer, do cliente entrar com um processo contra você, falar que você que falou para ele declarar, você pagou o contador para ele. Então, isso aí tem que ter muito cuidado, porque contador, quem procura é o cliente. Você só orienta para você, olha, tem uma forma ideal que você pode declarar a sua renda, se ajustar para que você possa comprar seu imóvel. Agora, assim, lembre-se, se ele declarar um ano, ele vai passar a declarar todos os anos, né? Tem muito cliente que acha que vai declarar uma vez, comprar um apartamento, um imóvel, e depois nunca mais vai declarar. Então, essa é uma coisa muito séria, que o corretor tem que estar muito sério, ser muito ético nessa parte.
oriente o cliente. É claro que é bom você vender, mas sem grandes expectativas de que o cliente nunca mais vai declarar e que vai ficar tudo um mar de rosas, né? O CPF dele da Receita Federal declarou, sempre vai declarar. Ou era isento e passou a declarar agora porque tem rendimento. Essa é a forma. Eu digo o seguinte: se você quer adquirir, se você é honesto, quiser tirar patrimônio, tem todo ano. À medida que você melhora de vida, você vai declarando. Porque você vai comprar um carro de 200 mil, falando que ganha um salário de R$ 2.400. Então, o cliente, é difícil falar isso para a população brasileira, porque o cara entende que imposto é jogado fora. Mas olha só, eu preciso declarar para que eu comprove a minha renda, né? É isso que eu preciso. Então, obrigado, Gabriel, obrigado, Douglas, pela iniciativa. Obrigado a cada um de vocês aí que está com a gente toda quarta-feira. E o microfone está aberto. Não? Agradeço Agora todo fechou. mundo aí, me coloco à Mas, disposição também para o pessoal de Goiânia, até o pessoal também de outras praças, mesmo que a gente não atenda a questão da análise de crédito, mas tendo dúvidas, podem me contactar, pede o meu telefone para o Borella aí, sem problema nenhum. Se tem dúvidas, pode me mandar aí que a gente vai conversando, vai esclarecendo, vai tirando dúvidas. O mercado é isso, né? Eu sou uma parte dessa engrenagem, vocês são a sim, outra parte. A gente eu preciso que vocês vendam para que eu financie e normalmente a maioria das vendas precisam de financiamento. Então a gente tem que andar junto, nós não trabalhamos um contra o outro, nós estamos em parceria. Então, vocês tendo dúvidas que vai facilitar a minha aprovação de crédito, a aprovação de vocês, a gente está à disposição para esclarecer. legal aí. É importante vocês saberem, pessoal, que até 31 de maio, né, tem a declaração. Já que você vai orientar seu cliente, fala para ele andar rápido, que aí nós temos aqui, por exemplo, Goiânia, eu acho que todas as praças, nós ainda temos unidades aí precisando de vender, né, para bater as nossas demandas mínimas. Então, valeu demais, mais uma vez obrigado, nossos gestores. Só um comentário aqui. Os comentários, quando estava passando a tartaruga ninja, proporcionalmente, tem mais comentário na introdução do que vocês têm coragem de perguntar aqui. Perguntem, pessoal, né? Da próxima vez, anotem aquele monte de perguntas, participe com a gente, chama seu colega. Obrigado, pessoal meu amigo aí de Itaboraí, pessoal todo aí que está com a gente sempre. É o meu exemplo. Eu sou você amanhã. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a vocês. Olha, todo mundo em bloco. Lá eles matam todo mundo. Tal. Kleber, Elizabeth, Mona. Gente, é um prazer ter você, conversar, poder dividir as nossas experiências. Renata Rocha está lá. Os corajosos, né? Que estão aí sem bobs. E os que não estão também, não sei por Marcelo, Leonice, Luciane, Priscila. Então, obrigado mais uma vez. Te vejo no pódio. Obrigado. Valeu, Valeu, Gabriel. Gabriel. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, Valeu, pessoal. pessoal. Muito Muito obrigado. obrigado. Obrigado, gente. Até mais.